Olá, meus amigos! Muito bom dia a todos! Sejam bem-vindos nessa terça-feira, dia 7 de julho de 2020, para mais um Café com Evangelho. Sejam bem-vindos, vamos acordando, deixando a preguicinha de lado, né? Quem está assistindo na cama ainda, debaixo das cobertas, terminando de acordar, ou quem já está de pé a tempo, já passando um cafezinho. Muito bom dia, vamos começar o dia juntos, de novo, termos um bom começo de dia. Bom dia, Núbia, que bom te ver por aqui, querida. Camila, Carla, oi, Kátia, muito bom dia. O Flávio, Cesta de Luz, que nome lindo de Nick, gostei. Fabi, querida, muito bom dia. E nosso amigo Plum chegou. Bom dia, Plum. Vou colocar você aqui. E Maria Luísa, que bom te ver, minha amiga. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Serjão. Bom dia, minha querida. Hoje Bom dia a todos. Hoje eu não acordei com frio, mas não posso dizer o mesmo do Sérgio, né? Verdade, Tá frio aí? aqui tá Sim, aqui tá um friozinho gostoso. Tá bom. Sérgio tá em Petrópolis ainda? Sim, ainda estou em Petrópolis. Aí já é frio mesmo, né? Já é bem mais frio que aqui. Eu imagino Sim, como que deve estar agora, nesses dias. Opa, sim. seja Agora. bem-vindo, meu amigo, mais uma vez. Pode falar, perdão. Tá tendo algum Não, delay? Quando começa a falar, você tá falando alguma coisa, mas vamos lá, perdão. Tô te interrompendo. tranquilo. Aqui tá friozinho, sim. É uma época agora que de agora em diante entra julho, agosto, é sempre muito frio. De dia tem feito uns dias lindos e à noite a temperatura cai muita coisa. Mas eu O quero friozinho agradecer tem seu você. charme. Sim. O Ladeira disse que tá com frio só de te olhar. Então, para quem não conhece o Serjão faz o estudo do Evangelho à noite, às 8 horas da noite, na página @evangelho_online. Então, fica o convite aí para quem ainda não conhece, ou para quem deseja divulgar esse trabalho do estudo do Evangelho, que às vezes 7 horas da manhã é muito cedo, ou a pessoa não pode por ter compromissos. Tem o horário da noite também. Tem o Sérgio às 8 horas da noite, tem a Juliana às 9h30 da noite, tem o Saraiva à meia-noite, e assim a gente vai fazendo, né? Tem para todos os gostos e horários. Exatamente. Como diz a Luiane, é o Kardec Flix. Exatamente, isso aí. Então vamos lá, hoje com o Sérgio, ele vai fazer a prece final, e então eu vou começar com a prece inicial para a gente dar seguimento. Estamos no capítulo 15, vou até colocar aí, eu viro e mexo, esqueço de colocar, vamos lá. Capítulo 15, item 3. Deixa eu pôr aqui. Bom dia a todos que estão entrando aí. Quero agradecer o convite. Enquanto você vai colocando aí, eu vou falando aqui um pouquinho. Agradecer o convite aí, como a Dorinha falou. Nós temos o nosso Evangelho online, todos os dias, às 8 horas da noite. Quem quiser, não pode participar aqui do café e quiser participar à noite, sempre muito bem-vindo. É o mesmo estudo do Evangelho, então agradeço a oportunidade de estar aqui também no café, esse café tão gostoso, tão maravilhoso, que tem reunido as pessoas aí nesse comecinho do dia, para a gente já começar o dia bem animados, com esperança, né? Muito bem. Tô vendo aí, pessoal
né, de longe, alguns não sei nem se conhecem Rio das Ostras, né, da onde eu tenho falado aqui. O Márcio, do litoral de São Paulo. Tem a Ana, que é de Portugal, que assiste. A Sônia está lá em Araruama. E assim a gente vai arrumando meios de estar junto sem estar perto. Olha que delícia. Vamos lá. Exatamente. Eu vou começar então fazendo a prece inicial, pedindo a vocês então que a gente possa agora mentalizar o nosso querido Mestre Jesus, que a gente abra nosso coração e nossa mente para senti-lo nessa manhã, ouvi-lo a falar carinhosamente dentro de nós, esse chamado, segue-me. E aqui, Jesus, nos colocamos humildemente, com todas as nossas limitações, a nossa malinha ainda tão pesada, das nossas mazelas, mas com o desejo de segui-lo a cada dia um pouquinho mais. Obrigada, querido amigo, por todos os ensinamentos deixados, pelo convite feito todos os dias e reforçado a cada manhã. Muito obrigada pela confiança depositada em nossa existência, que a gente possa, dentro das nossas limitações, trabalhar pelo nosso melhoramento e sem trabalhar uns pelos outros, é impossível essa jornada evolutiva seguir na solidão. Então, que a gente possa vê-lo, Jesus, em cada irmão, em cada parte do nosso dia, em cada oportunidade que nos for apresentada. Pedimos licença para começar o nosso estudo, a nossa leitura, dando graças sempre à tua bondosa companhia e teu bondoso convite em nos querer por perto. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja e assim será. Então, sigamos. Pode começar, meu amigo. Então, vamos lá. A gente está aí nesse capítulo 15, né? O item 3. Vocês já falaram aí do item 1 e 2 ontem, né? Esse capítulo que é fora da caridade não há salvação. Exato. E a parábola do bom samaritano, né? Ela é uma das parábolas, acho que mais importantes que nós temos dentro do estudo do Evangelho, né? Só fazendo aqui uma introdução ao tema, né? Do que a gente vai falar, porque é justamente aquela que fala sobre a caridade, aquilo que nós podemos fazer pelo outro, né? Não só no sentido material, mas no sentido moral, no sentido realmente da ajuda ao próximo, aquela que nós temos, né? A compaixão pelo nosso próximo, né? Então, esse item aqui, né? Ele é muito, nos significa muito, né? Porque justamente ele tem esse propósito, né? Que traz sobre fora da caridade não há salvação, né? E demonstra para a gente, né, nos ensina que realmente esse é o caminho que nós devemos perseguir, né? Se nós queremos obter evolução, tirar algum proveito da nossa estadia aqui na Terra, nesse momento, né, nessa oportunidade que temos aqui, então esse é o caminho, né? Claro que tem todo um significado maior, né, quando a gente fala em caridade, né? Mas a gente deve perseguir isso, né? Então vamos lá, o item 3 diz o seguinte: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho, né? Então aqui a gente já vê justamente isso, né? O que nós devemos domar as nossas más tendências, né? As nossas más tendências são o egoísmo e o orgulho, essas ervas daninhas que temos enraizadas em nós. Como devemos combatê-las, né? E é justamente através, né, da caridade e da humildade.
E isso não tem nada a ver com ser pobre ou ser rico, né? Isso tem a ver com caráter, com um comportamento nosso para que nós sejamos melhores, né? Justamente nesse propósito de nós melhorarmos a nossa condição de espíritos, né? Espíritos, né? Imortais que somos, e estamos aí nessa pequena experiência, né? Se a gente pensar no quão grande pode ser ou quão longa pode ser essa nossa vida de espírito, né? Ou esse tempo de espírito, a passagem aqui na Terra é muito pouca, é muito pequena. Então, como devemos aproveitar ao máximo essa pequena oportunidade que estamos tendo aqui na Terra? É justamente tentando nos melhorarmos, né? E através de fazermos com que esse nosso orgulho, esse nosso egoísmo, essa nossa vaidade, né, a gente consiga domar isso. Posso fazer uma observação em relação a Sim, isso? claro. Quando a gente fala nisso, né, de que tem que domar as más inclinações, a minha cabeça é igual daquele bonequinho Bob, do Fantástico Mundo de Bob, que eu já fico imaginando a cena, né? Eu pegando ali um chicote e pá, domando as más inclinações. E aí eu fico pensando que às vezes é por isso que a gente se atrapalha tanto, porque a gente fica tentando lutar com essas más tendências, quando na verdade a gente não tem que focar nelas, a gente tem que focar naquilo que as aniquila. E o que vai aniquilar o orgulho e o egoísmo é a prática da caridade na sua essência, na benevolência, na indulgência, no perdão, né? É a caridade, o amor em movimento, de fato, né? Em cada atitude que a gente tem, na menor que seja. Se a gente foca muito no que está trevoso, a gente fica lutando em vão. É como se eu estivesse numa sala escura e para eu poder conter essa escuridão, para eu amenizar a escuridão, eu ficasse o tempo todo tentando fazer alguma coisa naquela escuridão. Quando, na verdade, se eu simplesmente acender a luz, por consequência, aquela escuridão vai diminuir. Se um café está amargo, a maneira que eu tenho para adoçar é colocar o açúcar. Então não adianta eu ficar lutando com aquilo que está negativo. Eu preciso focar no positivo, que automaticamente eu vou estar combatendo esse outro lado, né? Sim, exatamente. Se a gente, porque é até uma forma de nós criarmos, né, bons pensamentos, né? E isso faz com que nós criemos uma psicosfera boa ao nosso redor. Isso vai atrair bons espíritos, vai fazer com que nós tenhamos cada vez coisas melhores, né? A gente atrai coisas melhores, né? E se a gente for ao contrário, como você tá pontuando aí, corretamente e muito bem dito, a gente criar, não, deixa eu focar aqui, nossa, isso aqui eu estou muito ruim nisso, não sei o quê. A gente fica pensando só naquilo, em coisas ruins, em coisas, né, que deixam a gente para baixo, né? Muitas vezes é isso, né? Joga a gente para baixo. Nossa, mas eu cometi aquela falta, eu fiz isso assim que não foi legal. Isso joga a gente para baixo. Sim, Né? E justamente. enquanto que se a gente é positivo, que a gente pensa nas coisas boas, né? Poxa, eu tô caminhando num bom caminho, claro, sem se envaidecer, né? A gente pensar nessas coisas que a gente faz boas na vida, né? Ah, eu estou fazendo uma caridade, eu estou dando atenção para minha família, eu estou dando atenção para as pessoas que são necessitadas, né? Se a gente se foca nisso como uma coisa boa, sem se envaidecer, a gente realmente cria isso, né? Bons pensamentos, boas coisas, a gente atrai boas coisas ao nosso redor, né? E Muda a isso faz com que a sintonia. gente muda a sintonia, a nossa sintonia fica muito melhor, né? Isso é perfeito a sua colocação. E eu vi passar um comentário aqui, tá passando uns comentários muito rápidos aí, mas alguém colocou aí sobre o BIP, né? Que é aquela questão que tem lá no Livro dos Espíritos, na 886, né? Que Kardec justamente pergunta para os espíritos sobre qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, né? E aí os espíritos respondem, né? Que é o BIP, né?
que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Né? Exatamente. Então esse Só é o... um comentário. Alguém que tem o nick aí de vislumbrar colocou que a presença do bem é a ausência do mal. Acho que não é bem assim, no meu ponto de vista, né? Eu aqui querendo dizer alguma coisa, afirmar alguma coisa. Mas às vezes a ausência do mal, ela é só a ausência do mal. Fazer o bem, ela requer mais, né? Como, por exemplo, né, no item 1 que a gente tinha lido, e que ele pergunta assim, mas você me viu com sede e não me deu de beber, você me viu com fome e não me deu de comer. Ou seja, você não fez o mal, você não foi lá e bateu, você não foi lá e matou, você não foi lá e roubou, mas você deixou de fazer o bem. Então isso acaba sendo uma coisa ruim também, né? Então a caridade, ela nos convida à ação. Não só a ação material, mas a ação do perdão, a ação da benevolência, a ação da paciência, a ação. Ela não nos convida a simplesmente ficarmos parados. Não fazer o mal não é suficiente, né? É por isso que a caridade é o amor em movimento. Sim, e nós seremos cobrados por isso. Nós não seremos cobrados somente por deixar de fazer o mal. Nós seremos cobrados por não fazer o bem. Né? Aquela questão, ficar em cima do muro não adianta. Nós não podemos simplesmente deixar de fazer o mal. Deixar de fazer o mal, sim, mas temos que fazer o bem. Né? Nós seremos cobrados por isso. É claro que cada um no seu tempo, né? Para muitos Sim. que vieram de jornadas há muito tempo cometendo atos com maldade, se passar uma existência somente sem praticar, ainda que não pratique o bem, para ele já é um avanço, né? Então a gente também tem que ter esse olhar. Às vezes a gente está julgando, fulano não faz nada, mas também não faz o mal. Calma, é o tempo dele agora. Quem sabe, né, na vida anterior, o quanto que ele deve ter agido de forma ruim, de forma má, de fato. E se agora ele está conseguindo pelo menos se conter disso, olha que avanço que não deve ser. A gente está aqui julgando e o mentor dele ainda está dando parabéns por ele estar domando isso, né, essa tendência. Sim, então, sim. é devagar. Eu costumo falar, quando eu estou nos grupos de estudo, quando a gente está estudando sobre esses temas, eu falo, e às vezes é um pouco polêmico, eu falo, vem uma pessoa que é criminosa e ela vem há várias encarnações cometendo crimes. Né? E digamos que na vida passada ele cometeu 20 crimes, né? E agora nesse ele só comete 5 ou 10. Isso é uma evolução? Né? Isso é uma evolução? Né? Isso é para a gente pensar. Né? Se realmente ele já evoluiu. Ele não deixou de cometer o crime, mas ele já conseguiu diminuir. Ele, em vez de cometer tantos crimes, ele já conseguiu diminuir. E pode ser que numa próxima encarnação ele já não cometa mais o crime. E aí ele passe a fazer as coisas boas. Então a gente leva tempo. Com certeza. A gente não vai conseguir resolver todas as nossas mazelas, todos os nossos defeitos, numa encarnação somente. Né? A gente vai conseguir algumas dos nossos... das nossas dificuldades, dos nossos defeitos, digamos assim, aos poucos. Pode ser que numa reencarnação a gente vai ter a oportunidade de melhorar bastante algumas, mas tem outras que ainda não. Não podemos esquecer que a gente está no mundo de provas e expiações. Estamos ainda num nível tal de evolução que a gente ainda precisa, né, ser aos poucos e crescendo no devido momento. Só fazendo a colocação da tréplica da companheira ou do companheiro vislumbrar, né, que tinha feito aquele comentário, ele disse que fez essa colocação englobando o motor do amor, que é a caridade. Talvez, às vezes, a gente escrevendo, a gente não consegue passar, né, o que a gente está sentindo ou a entonação que a gente quer. E aí a gente lendo o comentário, às vezes, fica assim, meio fora do contexto, a gente se perde. Então me perdoe se eu entendi errado, viu? Mas talvez tenha sido, sei lá, oportuno falar sobre isso, né? De alguma forma, que acabou a gente desenrolando um pouco mais o assunto. Mas obrigada pela sua participação. Continue conosco aí. Por favor, não deixe de comentar, não, que é importante pra gente. Pode seguir, Sérgio. Sim, os comentários são sempre muito bem-vindos, nos ajudam a
a dar gancho para a gente poder realmente, né, comentar. E às vezes a gente não consegue responder tudo, né, mas a gente consegue criar aqui uma forma de debater um pouquinho, né? A gente agradece sempre os comentários. Isso aí, Então vamos lá. seguir. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade, né? A humildade e a caridade, né? Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereríeis vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros, né? Quantas coisas a gente vê aqui, né? Que a gente, né? É um caminho, né? É um caminho para que a gente possa ter a nossa paz interior. Isso tudo aqui faz parte da nossa reforma íntima, né? Aqui está bem assim, como se fosse quase que uma receita para a gente seguir, né? Para que a gente seja o quê? Seres humanos melhores, consequentemente, espíritos mais evoluídos, né? Nesse caminho nosso que nós estamos percorrendo, realmente, de sermos bons espíritos, né? O Sermão da Montanha, né, ele é muito encantador, porque ele resume toda a mensagem de Jesus, né? No Sermão da Montanha, a gente encontra os caminhos para abafar, para trazer luz a todas as sombras, né? Do orgulho, do egoísmo, da vaidade. Ele é, como dizia Gandhi, se tudo se perdesse, ficasse só ele, né? A gente já teria um caminho já ali pronto para seguir, mas é preciso ter olhos de ver e botar em prática. Sim, sim. A gente vai conseguir fazer isso aqui tudo nessa encarnação? Ainda não, né? Mas os nossos esforços para conseguir seguir esse bom caminho indicado aqui, né, é uma grande evolução para nós, né? Ao passo que, se a gente for ao contrário disso aqui, justamente a gente vai acabar caminhando um caminho mais tortuoso, né? Mais difícil, né? Que realmente complica geralmente um pouco mais a nossa condição. Exatamente. Né? Pode seguir. E aí ele continua. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o de que dá ele próprio o exemplo, né? Ele, Jesus. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater e não se limita a recomendar a caridade, perdão. E não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura, né? Eu fiquei pensando, porque assim, eu tenho lido mais, de forma mais solta, né? Mas eu tenho de vez em quando buscado lá no Antigo Testamento, né? Para poder entender às vezes o contexto de alguma passagem e tudo mais. E muitas coisas já estavam ditas lá, né? O amar ao próximo como a si mesmo, isso já estava escrito lá. Amar a Deus sobre todas as coisas, isso já estava escrito lá. A caridade com a família, isso já estava escrito lá. Então, na lei mosaica, na Torá, já tinha muita informação como bem proceder, né? Claro que estava ali misturado também a leis sociais, civis, né, necessárias à época. Mas tinha também esse cunho de moralizar, de propor um bom comportamento, um posicionamento mais moral. E por que que as pessoas não entendiam, né? Por que que foi preciso vir Jesus de novo, não para destruir a lei, como ele falou, né? Mas para mostrar essa visão amorosa da lei. Porque ele exemplificou. Ele não só repetia,
ele não chegava só lá na sinagoga, né, como os sacerdotes, e fazia aquelas orações, repetindo, 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 às vezes até em línguas que aqueles que estavam ali não entendiam, né? Como era a nossa missa aqui antigamente em latim. Então, ele exemplificou, e no exemplo, quando ele faz aquilo, é que ele impacta a gente, né? Foram nos exemplos de Jesus que ele colocou aí, o que dá ele mesmo o exemplo. São exatamente as atitudes de Jesus que marcaram, e é sobre essas atitudes que a gente até hoje estuda, que a gente até hoje reflete. Então é como que o exemplo, ele arrasta, né? Muito mais do que as palavras. E é por isso que foi preciso que ele voltasse. E aí eu fiquei pensando, né? O Espiritismo dita aí a terceira revelação. A primeira foi falada, a segunda foi o exemplo, e o Espiritismo está aí. E a gente está fazendo parte desse movimento que não está numa pessoa só, né? Está no movimento espírita. E o tamanho da nossa responsabilidade de quem já ouviu e de quem já viu o exemplo. Agora é tremenda, né? Maior ainda. Sim, sim. Então, quer dizer, a gente vem, à medida em que evoluímos como espírito, recebendo as instruções, né? E que a gente agora está no momento, acho que assim, de um maior detalhamento, né? De maiores explicações, né? Porque o Espiritismo justamente vem esmiuçar um pouco mais isso, né? Através dos espíritos que nos trazem. Não é assim, não foi Kardec, né? Não foi Kardec que está dizendo que, né, o que Jesus quis dizer, ou o que a lei mosaica, ou, né, antes disso. Não é Kardec, né? Não é uma pessoa só. Então, é um grupo, né, de espíritos, né? São todos os espíritos que fazem parte aí principalmente do nosso orbe aqui da Terra. São aqueles irmãos que compõem a falange de Jesus, que são, né? Jesus é o grande governador do planeta Terra, o responsável pelo planeta Terra. Então, todos aqueles que compõem, né, essa pleia de bons espíritos que cuidam de nós, nos trazem isso. Então, isso é uma coisa muito assim, se a gente parar realmente para pensar, é algo muito impactante, né? No sentido de assim, caramba, é uma coisa verdadeira, é uma coisa que a gente deve acreditar. É claro que a gente tem que tomar sempre os devidos cuidados quando a gente estuda, para não se deixar levar por informações ou instruções falsas, né? Ontem eu estava até comentando isso no Evangelho à Noite, né? Porque às vezes a gente se pega, não, eu vi na internet uma mensagem aqui que falaram que é de Chico Xavier. Eu vi uma mensagem aqui, nossa, psicografada que veio de Jesus, né? E aí, vamos verificar se isso aqui realmente é verdade, né? Vamos estudar, vamos voltar lá nos livros de Kardec, vamos ver o que falam os livros de Kardec, o que foi ali dito, né? Ainda estou com dúvida, a ciência fala ao contrário, né? A gente estava falando justamente sobre isso, entre o que diz o Espiritismo e a ciência, né? Então, quando há, né, Kardec fala justamente sobre isso, quando há essa dúvida entre o que a gente está dizendo aqui no Livro dos Espíritos, né, o que traz os espíritos e a ciência, está em dúvida, fique com a ciência. Né? Exatamente. É a questão da fé raciocinada. Né? A Yasmin colocou um comentário assim, a gente acha que a evolução espiritual é muito complicada, mas se a gente olhar para trás, e nem precisa ir muito longe, não, já consegue ver coisas que a gente fazia e que hoje não faz mais, né? É a nossa consciência que vai ampliando e, às vezes, sem fazer tão grandes esforços, a gente já percebe uma grande mudança, né? Exatamente. Exatamente. Vamos seguir, porque a gente já está em meia hora já. Olha como é que passa rápido. Tá muito bom. Vamos lá. Quer que eu leia ou você lê? Você lê o próximo? Pode ser. No quadro que traçou do juízo final, deve-se, como em muitas outras coisas, separar a figura da alegoria. Há homens como os a quem falava, ainda incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, tinha ele de apresentar imagens materiais, chocantes e capazes de impressionar.
Ele está se referindo ao item 1, né? Que falava sobre a separação dos bodes e das ovelhas, né? As ovelhas que eram mais mansas e os bodes que são animais mais reticentes, mais rebeldes. Então ele precisava fazer essa comparação com o que eles conheciam. Para melhor ser aceito, tinha mesmo que não se afastar muito das ideias correntes quanto à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar-se claramente. Então é como se ele tivesse deixado ali a mensagem subliminar, né, que a gente fala, e que agora, com o advento do espiritismo, com a nossa capacidade de interpretação mais ampliada, não só no espiritismo, né, mas muitos teólogos já conseguem retirar da letra o espírito. Mas ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade reservada ao justo e da infelicidade que espera o mal. E que a gente sabe que não é nada perpétuo, né? Que essa infelicidade que espera o mal, na verdade, é a infelicidade das reencarnações kármicas, de talvez ter que se separar daqueles que lhes são caros, porque as vibrações já não são mais compatíveis, e aí não tem como mais reencarnar num mesmo orbe, por exemplo, né? Então isso é uma infelicidade, né? A gente se manter separado temporariamente daquele que a gente ama, e principalmente por conta das consequências dos nossos próprios atos, isso é uma infelicidade, mas não é uma infelicidade permanente, né? Nós somos todos fadados à perfeição. Então, mais dia, menos dia, haverá um momento em que todos nós acordaremos e buscaremos essa melhora de sintonia, de vibração, para que a gente possa galgar patamares mais elevados. Não por nós mesmos, né? Mas pelo desejo de nessa melhora, contribuir para a melhora geral. Sim, né? Nós mesmos nos colocamos nessa condição, né? Então a gente desvia do caminho, e conforme nós desviamos do caminho, nós provocamos a nossa infelicidade, né? Ao passo que, ao contrário, se nós buscamos o bem, se nós praticamos, né? Nós temos essa prática da caridade bem enraizada em nós, que a gente, né, tenha ela praticada realmente assim, sempre, né? Porque isso acaba se tornando um hábito, né? Quando a gente pratica caridade, pratica o bem, isso se torna um hábito. Às vezes se torna até uma coisa um pouco automática, mas que a gente ponha isso como hábito na nossa vida, né? E quando a gente desvia, acaba acontecendo justamente isso. Mas como você falou, um dia iremos despertar, iremos retornar ao caminho, seja ele onde estivermos, né? E vamos voltar a trilhar o caminho do bem, né? Só que é aquilo que a gente sempre fala, cada um tem o seu estágio evolutivo, né? Cada um vai conseguindo. Uns dão uns passos mais largos, outros passos menores. Mas todos estamos caminhando para frente, né? Estamos todos em direção a sermos sempre melhores, né? A gente não anda para trás, né? O espírito não involui, ele sempre evolui, né? Exatamente. Menor que seja, como você comentou que leu aí da Yasmin, né? A gente está sempre evoluindo. Se olhar um pouquinho só para trás, a gente já consegue enxergar. A gente não precisa ter conhecimento da vida anterior, né? Da vida da encarnação passada. A gente, se olhar para o nosso passado, a gente já consegue enxergar melhor as coisas que nós já não fazemos mais, né? Coisas que já estamos num outro nível de entendimento. Exatamente. Essa mudança, ela tem que ser algo, por isso que a gente não pode forçar. É claro que a gente, a princípio, faz as coisas meio de forma forçada para a gente se educar, né? Mas enquanto internamente ela não tiver acontecido, a gente pode sucumbir. E não significa que a gente está retroagindo espiritualmente. Significa que aquela mudança não ocorreu de fato como deveria, né? E aí tem gente que fala assim, nossa, mas fulano ficou... Um exemplo bem bobo, tá, gente? Fulano ficou 10 anos sem fumar e agora voltou a fumar igual uma chaminé. Então aquilo não estava
estava bem resolvido dentro da pessoa, né? Aquilo ainda não estava ali resolvido de verdade. Estava ali para o inglês ver, mas dentro dele ainda tinha o gatilho. E se a gente não resolve os gatilhos da gente, a gente sucumbe de novo. E não quer dizer que a gente está retrocedendo, mas que simplesmente a gente não melhorou como achava que tinha melhorado, né? Sim. E às vezes a gente se cobra muito, a gente se cobra, se culpa. Poxa, eu não devia ter agido assim, porque a gente já achava que estava num patamar já diferente. E na verdade não, a gente ainda estava imperfeito, a mudança não tinha acontecido de verdade, né? Sim. Você falou um ponto bastante importante, que assim, às vezes a gente se força a fazer certas coisas. Às vezes até nessa prática da caridade, a gente, eu vou praticar caridade porque eu vou obter algo, né? Porque a gente sempre fala isso, a prática da caridade é uma coisa desinteressada, não é algo que a gente barganhe nada em troca, né? A gente não deve praticar o bem esperando sempre algo, ou, como diz bem aqui também o texto, a gente não deve se vangloriar por isso, né? A gente deve ter, sim, a nossa satisfação pessoal de estar fazendo as coisas certas, as coisas boas, né? Mas no início, às vezes, a gente, eu vou fazer um trabalho social, vou preparar cestas básicas numa casa espírita, numa igreja, na minha comunidade, seja lá onde for. Vou fazer isso porque isso vai me trazer benefício. Então, quer dizer, eu já estou ali realmente pensando em algo em troca. Vou fazer isso porque isso vai fazer com que eu, às vezes, eu estou praticando bem, as pessoas vão ver que eu sou uma pessoa boa. Às vezes, no início, a gente vai até com esse intuito, né? De, eu estou esperando algo em troca. Mas quando a gente aí começa a enganjar mesmo no trabalho, a gente vê que aquilo é uma coisa boa, te traz uma satisfação boa, né? Algo de assim, nossa, eu estou fazendo algo bom, isso eu estou me sentindo bem, né? Aquele prazer de se sentir bem, aliviado, né? Então, chega num ponto que a gente vai estar fazendo aquilo com prazer. Já não é mais, eu vou lá porque eu vou ter algo em troca. Não, eu vou lá porque eu gosto, porque é bom, porque, né, faz parte, né? A gente acontece isso, né? Exatamente. Perfeito. Vamos lá? Pode seguir, Vamos meu lá. amigo. Então, seguindo aqui. Naquele julgamento supremo, quais os considerados da sentença? Quais os considerandos da sentença? Sobre que se baseia o líbelo? Pergunta, porventura, o juiz se o inquirido preencheu tal ou qual formalidade. Se observou mais ou menos tal ou qual prática exterior? Não. Inquire tão somente de uma coisa, se a caridade foi praticada, e se pronuncia assim: passai à direita, vós que assistis os vossos irmãos. Passai à esquerda, vós que fostes duros para com eles. Informa-se por acaso da ortodoxia da fé? Faz qualquer distinção entre o que crê de um modo e do que crê de outro? Não, pois Jesus coloca o samaritano considerado herético, mas mães que praticam o amor do próximo, acima do ortodoxo que falta com caridade, né? Então ele faz justamente a separação aqui, não por nenhuma escolha, né, de ser, né, ortodoxo, nem nada disso. Ele faz o quê? Praticou a caridade, né? Justamente aquele que foi realmente bom, coração puro, né? Exato. Justamente Me o bom recorda samaritano. mais uma vez lá as bem-aventuranças, né? As bem-aventuranças, elas estão focadas no ser e não no ter. Lá não está dizendo assim, bem-aventurados os que têm dinheiro e podem ajudar os pobres. Bem-aventurados os que pregam a religião A, B ou C. Bem-aventurados aqueles que já se aposentaram e agora têm tempo para fazer caridade. Não, né? Então ele diz ali, as bem-aventuranças estão ao alcance de toda e qualquer pessoa, independente da religião que prega, independente da condição social que ocupa na presente encarnação, né? E isso é que é maravilhoso, que quando o doutor da lei responde lá
Mas Jesus, quando ele é interrogado, qual destes três você acha que foi o mais próximo daquele que estava caído? E ele diz, aquele que usou de misericórdia. Ele não precisou dizer se ele era um samaritano, se ele era um sacerdote ou se ele era um levita, né? Ele usou a característica que ele foi preciso ele ter para ser o próximo. E é essa característica que a gente precisa ter, né? Não necessariamente você precisa ter um cargo ou, enfim, né, ocupar uma posição na sociedade. Ou seguir qualquer religião, ou ter uma religião. Porque nós temos muitos irmãos que se dizem ateus, que Sim. praticam muito mais essa lei de amor do que outros que estão seguindo uma religião, né? Então é a característica, né? É a característica de ser humilde, de ser caridoso, né? Exato. Pode seguir, meu amigo. Não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a condição única. Nossa, aqui, né, é bastante forte, né? Não é a condição única. Ponto. Se outras houvessem a serem preenchidas, ele as teria declinado. Desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ele implicitamente abrange todas as outras. A humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça e etc. E por quê? É a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Então, né, a caridade arrasta isso tudo, né? A benevolência, indulgência, justiça, humildade, né? Traz consigo Exatamente. tudo isso, né? É a negação do orgulho e do egoísmo. É a luzinha que a gente acende, né? Sem duelar necessariamente com as trevas, mas se a gente souber acender essa luz, a gente já vai estar ofuscando, né? Essas mazelas que a gente ainda carrega. Sim, exatamente. Como você falou lá no início, a gente parar de pensar muito nessa parte do orgulho e do egoísmo, passar a pensar nas coisas boas. O quanto eu pratico a caridade, a benevolência, a indulgência, o quanto eu ter esse olhar mais positivo, né? Deixa eu fazer só uma observação num grande ensinamento que passou aqui nos comentários e que eu não posso deixar passar, né? Porque quem vê o vídeo depois no YouTube não tem acesso aos comentários e aí ia perder essa informação tão rica aqui. A Loiane colocou assim, meu mentor poderia mostrar o caminho com pisca-pisca de neon, né? Porque às vezes, né, ele podia estar ali e mostrando pra gente. Aí veio o Eduardo Ladeira, nossa, dando aquele tapa na minha cara também, que eu concordei com a Luane em pensamento, e ele falou assim, sabe aquela luzinha de emergência no piso do avião? É mais ou menos por aí. A gente só enxerga no momento do pânico, mas ela tá sempre acesa. Ah, Eduardo. Ah, Eduardo. Que verdade mais profunda, né? Porque eles estão o tempo todo nos mostrando o caminho. Mas é só na dor que a gente enxerga essa luz, né? Que a gente busca essa luz. Só no momento do pânico ali, da tribulação do avião, dando aquela chacoalhada, né? E, nossa, que comparação feliz que ele fez. Eu achei muito interessante. É, verdade. Pura verdade. A luzinha está sempre acesa, indicando o caminho. Exatamente. Isso aí. Então, meu amigo, o que mais você tem a acrescentar para nós desse item? Eu estava tão preocupada porque o item era grande, comprido, e nós demos conta dele, ó, e mesmo assim falamos bastante. Que coisa boa, o tempo foi a nosso favor hoje. Não, eu só trouxe um texto complementar aqui para a gente encerrar. Eu não sei quanto tempo a gente tem mais aí, ainda tem né, uns 15 minutos. 15 aí. minutos. Isso. Se você quiser ver mais algum comentário aí, vamos ver aqui. Vamos lá. O pessoal participa bastante, isso é tão gostoso, né? A Val comentou ali que Jesus nos vê pelas nossas ações. A Cláudia Vitalino disse que a caridade vem da alma. Um coração de amor, conforme a Sônia colocou. O João, do Vislumbrar, disse que nós precisamos de ter verdade de intenções. E a Mel disse que lembrando que as leis divinas estão gravadas em nossa consciência. Nem todo mundo precisa de uma religião para acessar e fazer valer essas leis.
Ah, que orgulho, Mel. Isso mesmo, exatamente. E a nossa consciência, ela vai se expandindo, né? A cada crescimento, a cada oportunidade. E conforme a gente vai expandindo a nossa consciência, a gente tem acesso melhor a essa lei divina dentro de nós, né? A Luiane comentou que é a forma de chegarmos a Deus. E aí eu não sei se ela está se referindo à religião. E a Ana Laura disse que até mesmo os materialistas praticam caridade, né? A gente não sabe, de repente eles são materialistas hoje e talvez em outras vidas já estiveram envolvidos com religião, talvez tenham se magoado ou se decepcionado com algumas teorias religiosas e hoje intuitivamente são materialistas, renegam, né? A gente não faz ideia da nossa caixinha preta, né? A Luiane disse que Eduardo tem pacto com os mentores. E a Carla comentou que a religião nos aproxima de Deus, nos esclarece, mas não salva ninguém. A salvação é o amor. E o único caminho, né, Carla, como está aqui, é a caridade. É isso aí. Tem um comentário da Ovênia Duarte aqui também, que ela coloca: em uma encarnação vencemos algumas situações, nem tanto positivas, mas podemos adquirir outras também. A gente estava falando sobre aquela questão, né, de várias encarnações são necessárias para a gente ser realmente evoluir, né? Realmente, né? Quando a gente estava falando sobre a porta estreita, né? A gente tem várias portas estreitas a ultrapassar, que a gente ultrapasse a maior quantidade de portas estreitas necessária. Outras a gente vai continuar passando pelas portas que estão escancaradas, né, no nosso Vou caminho. fazer uma piadinha infame. Posso fazer? Vou ter que fazer, não posso perder. Com a quantidade de besteira que eu tenho comido nesses dias em casa, acho que eu não vou passar nessa porta estreita, não. Tá difícil. Nossa Senhora. A Geisa fez um comentário assim: já repararam que temos caixinha preta e luz de emergência? Geisa, será que nós somos um avião aí? Olha, falta pouco pra gente decolar, hein? Falta um pouco de vontade, de fé, né? Que a caixinha preta a gente tem. Agora a gente descobriu que tem as luzes de emergência, né? Então... E é isso aí, o amor supera tudo, né, Sônia? Sônia lá de Araruama comentou. Hoje nós temos o que agradecer na prece final. Não deixe de agradecer aos mentores da tecnologia, que tá tudo indo bem hoje aqui, hein, Sérgio? Ninguém caiu, ninguém... Tem acontecido muito de dar problema? Ah, trava de vez em quando, né? Mas depois que o Marcelo Turra deu um sacode na gente, a gente fica até coagido de ficar reclamando que tá travando. Gente, com o Marcelo esses dias a gente só fez, ele ficou travado, a imagem dele, só ficou o som. O som ficava perfeito, mas a imagem não aparecia de jeito nenhum. Enfim, vamos agradecer os mentores aí da tecnologia. Os obsessores hoje não atacaram, por enquanto. Exatamente. E é isso aí. Nilce disse que o difícil é começar a fazer a tarefa de doação e amor. Peraí, vamos ver aqui que eu me perdi. E depois que começamos não conseguimos parar. Pois é, Nilce. Alguém comentou que o movimento do amor, ele é exponencial, né? Que ele vai... Quanto mais você faz, mais você quer fazer, né? Então é difícil realmente. Então quando a humanidade descobrir essa rota, eu acho que as mudanças não vão demorar muito mesmo, não. Porque é uma coisa gostosa, né? Por exemplo, esses estudos que a gente tem feito e que a gente fica assim, caramba, eu não vou conseguir viver sem isso mais, né? Eu preciso continuar esse movimento. Então é uma coisa que impulsiona, né? É uma satisfação que não é material de fato, né? Quando a gente começa a exercitar, não estou falando de estudo aqui, né? Mas de uma maneira geral, quando a humanidade, o coletivo, descobrir esse caminho aí, né? Então, a Geisa lembrando que o Turra tem palestra hoje no Instagram da Suave Caminho, tá, gente? @CE Suave Caminho. Então, e outra coisa, vou aproveitar que a gente está com um tempinho no final, só para eu fazer uma propaganda, um marketingzinho aqui, que esse ano a gente vai ter o Arraiá Zé do Bem na Caixa. Então, quem é aqui de Rio das Ostras e já conhece, né, ou não conhece, mas está conhecendo agora, a gente sempre faz todo ano o Arraiá Zé do Bem, naquele estacionamento do estádio que fica em frente à Casa Espírita. Esse ano a gente não vai conseguir fazer a festa presencial,
mas a gente vai ter o Arraiá do Bem na caixa, então tem um monte de guloseimas, de gostosuras na caixinha. Lá no Instagram da Suave Caminho tem o cartazinho com o telefone, com o link do PagSeguro. Quem não conseguir fazer pelo link, manda uma mensagenzinha pro telefone que tá lá para pedir a conta da SESC, aí deposita e mostra o comprovante. Eu vou colocar aqui no café também o cartazinho do Arraiá e vai ser no estilo drive-thru. É assim, gente, eu sou muito ruim com línguas, viu? E aí vocês vão lá no dia 18, né? Então vão lá só para buscar a caixinha, né? Já vai estar com o kit reservadinho lá, separadinho para vocês. E aí, pra gente não deixar de compartilhar e ajudar a casa, né? Que continua fazendo trabalho social, que continua tendo conta para pagar, enfim, continua fazendo o nosso trabalho aí. E aí fiz o meu merchan. Muito bem lembrado. E aí aproveita para se deliciar com as gostosuras, né? Que com certeza são aquelas delícias todas lá de festa junina que a gente sempre gosta, né? Levar para casa e a gente faz a nossa festa particular, né? Exatamente. A Yaná de Portugal, que bacana. Tem a Ana também, a Marilena, que de vez em quando assiste também com a gente de Portugal. Que bom, que bom. Aí, Luiane, muito bem. Quem não for de Rio das Ostras pode ajudar comprando e doando a caixinha, né? Quem sabe presenteando um amigo que mora por aqui. Muito bem, muito bem. E é isso, Sérgio. Agora eu deixo com você para encerrar. Hoje foi tão rico que a gente conseguiu conversar bastante, falar de muita coisa importante. E ainda sobrou tempo. Olha como que a gente conseguiu fazer hoje um negócio quântico aqui. Foi bom, foi bom. E para encerrar, então, eu trouxe um texto aqui que é do livro Caminho, Verdade e Vida, né? Que é Prática do Bem, né? Porque assim é a vontade de Deus que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Né? Está lá na primeira epístola a Pedro, capítulo 2, versículo 15. À medida que o espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo, por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. O apóstolo Pedro recomenda seja lembrado que é da vontade de Deus se faça o bem, impondo silêncio à ignorância e à loucura dos homens. Uma contenda pode perdurar por muitos anos, com graves desastres para as forças em litígio. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça num dia. No serviço divino, é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzem caridade. Nesse caminho, a prática do bem é a bússola do ensino. Antecedendo qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos. Isso é útil e convincente. O bem mais humilde é semente sagrada. Convocado a discutir, Jesus imolou-se. Por se haver transformado ele próprio em divina luz, dominou-nos a treva da ignorância humana. Não parlamentou conosco, ao invés disso, converteu-nos. Não reclamou compreensão, entendeu a nossa loucura, localizou-nos a cegueira e amparou-nos ainda mais. Né? Que a gente possa praticar, então, sempre o bem, né? Lindo, lindo, lindo. É do Fonte Viva? Caminho, Verdade e Vida. Caminho, Verdade e Vida. Depois você me manda o item. Muito é o item providencial. 60. O medo não pode ser maior que a caridade, né, Fabi? Tudo está conectado, Fabi. Nós estamos todos conectados. Jesus fala conosco através de muitos sinais, né? Com certeza. Sim. Nós estávamos conversando um pouquinho antes disso. Muito obrigada, Sérgio. Foi muito oportuna a sua mensagem, sua presença hoje aqui no café, adoçando mais ainda, né? Aqui a gente não tem nem diabetes, a gente adoça e com vontade mesmo. A gente põe açúcar. Põe açúcar, põe adoçante. Chantilly. Vamos que vamos.
É isso. Eu que Fique com a agradeço. palavra. Eu que agradeço aí a você pelo convite. Agradeço a todos também aí pelos comentários, por estarem conosco, encarnados e desencarnados, né, que sempre acompanham a gente. A gente não pode esquecer que esse nosso propósito sempre também traz muitos desencarnados para estarem aqui conosco, né? Sejam eles os espíritos bons que estão nos auxiliando, mas também muitos irmãos que estão precisando ouvir alguma coisa, né? Então, que a gente possa então fazer a nossa prece de encerramento. Vamos continuar com essas boas vibrações. Quem quiser pode fechar os olhos. Que a gente mantenha essa harmonia, essa paz. E agradecer aos bons espíritos, agradecer ao nosso Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai, justo e bondoso. Que aquilo que conversamos aqui na manhã de hoje possa nos servir como luz nesse corredor, né, que precisamos seguir o caminho do bem, a prática da caridade, sendo humildes. Auxilia-nos assim, Mestre, a enxergar essa luz. E assim possamos sair daqui melhores do que chegamos. Ao desencarnarmos, tenhamos a consciência e o coração tranquilo de que cumprimos com a nossa parte e auxiliamos para a nossa evolução e também para a evolução daqueles que nos cercam, a evolução deste planeta. Te pedimos, Mestre Jesus, para que abençoe a todos nós, os nossos lares e também o nosso planeta, que precisamos tanto da Tua luz. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. E assim será. Um bom dia a todos. Um Fiquem com beijo, um Deus. abraço para todos. Muito obrigado. Gratidão. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus.